família petropolitana. Estamos aqui hoje de novo com o nosso programa dessa sexta-feira, 22 de janeiro. Muitas novidades essa semana, boas novidades, né? Por exemplo, uma boa novidade, a Tribuna de Petrópolis, que é um jornal de anos de tradição na veiculação das notícias nessa cidade, que tem um passado e um presente de credibilidade inquestionável, não é? Que todo mundo lê, quando não pode comprar o jornal que era impresso, ou não ser assinante do jornal, vai ler na banca Primeira Folha, era um hábito de todos os petropolitanos. Esse jornal está fazendo 178 anos de vida, vamos dizer assim, útil, e vai lançar uma edição especial para comemorar. E também mudou toda a sua forma de divulgar e de veicular a notícia. Passou do papel, do impresso, para o virtual, para os meios de comunicação modernos, e que com a pandemia tiveram um surto de entendimento, de aceitação e de evolução muito grande. Então, nós vamos falar hoje com o Dom Francisco de Orleans e Bragança, que é o diretor-presidente do Grupo Tribuna, que vai nos contar muita coisa sobre isso. E outra coisa interessantíssima também é uma reportagem com o novo secretário de Meio Ambiente, Edmardo, que vai nos falar sobre esse projeto de plantio de árvores que aconteceu em homenagem às baixas todas que nós tivemos pela Covid aqui em Petrópolis. Esse é uma outra coisa bastante interessante. Vamos ter uma musiquinha para alegrar o ambiente. E eu queria, começando a conversar com vocês, falar um pouco dessa situação da vacina, né? Nós tivemos aqui uma partida de 4.905 doses de vacina que foram reencaminhadas do governo do estado para o município para atender aos idosos que estão abrigados em instituições, não é? As pessoas que têm comorbidades graves e aos profissionais da área de saúde que estão na frente do atendimento aos pacientes do Covid-19. Então, 4.905 doses foram para essas pessoas. Na terça-feira, dia 19, foi vacinado o primeiro idoso de uma dessas instituições, que é o aposentado Mário César, de 76 anos, e também a primeira técnica de enfermagem de 57 anos, Maria de Fátima, que trabalha há mais de 15 no Hospital Municipal Nelson de Saer. Então, essas duas pessoas simbolicamente foram vacinadas para espelhar todos aqueles dessas áreas que vão ser vacinados durante esses próximos dias. Evidentemente que a Secretaria de Saúde não está divulgando endereços de vacinação, porque não vai ter endereços de vacinação. São pouquíssimas doses para públicos específicos. Então, eles vão até as pessoas inocular essas doses, né? Então, por isso, não vai ter nenhum endereço para ninguém correr e querer se vacinar. Eu também, sou do grupo de risco pela idade, temos que esperar a nossa vez, é o jeito. E esperar fazendo o quê? Continuando com aqueles cuidados sanitários que são preconizados. O uso de máscara sempre, que se sair de casa e que se estiver se deslocando para qualquer outro ambiente, ambientes pouco adensados de pessoas e muito arejados, lavagem de mãos, álcool gel, pouco contato pessoal
Esses cuidados a gente tem que permanecer com eles até que essa questão da vacina seja normalizada e que todas as pessoas, ou pelo menos, vamos dizer assim, a maioria das pessoas possam ser vacinadas e, com isso, fazer, vamos dizer assim, uma forma de parede para que esse vírus não se espalhe demais. Então, vamos aos nossos entrevistados de hoje, ao nosso programa, que nós vamos ter muita coisa interessante para falar. É um prazer ter Francisco aqui, Francisco de Orleans e Bragança, que é o diretor-presidente da Tribuna de Petrópolis, e que vai conversar conosco sobre a história desse jornal, de 118 anos até os dias de hoje, mudando do papel para os meios eletrônicos. Como é que o Francisco conseguiu fazer isso? Então, Francisco, a palavra está com você, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigada. Para você nos dizer um pouco da vida desse jornal, que é a vida de Petrópolis. Ana Maria, em primeiro lugar, muito obrigado por me entrevistar, tá? Esse elogio à Tribuna de Petrópolis é um elogio merecido, mas que, em parte, eu fico muito lisonjeado por fazer parte disso. E, por que não, você também? Afinal de contas, nós tivemos você como uma deputada constituinte, atuante na cidade, esposa do nosso saudoso Paulo, né, o nosso grande prefeito de Petrópolis, que fez tantas coisas boas pela cidade, né? A verdade sobre o jornal Tribuna de Petrópolis, por que essa mudança para o digital? Eu sou formado em economia. Em 1978, o meu pai chegou para mim e disse, olha, eu preciso de alguém para administrar o jornal, você fica lá, você dá uma olhada. Eu já tinha um emprego, eu já estava indo para a Gillette trabalhar nos Estados Unidos, e ele disse, vai lá e fica lá um tempo, resolve as coisas, e acabei ficando por aqui, me casei, tive filho, constituí família, e, bom, estou no jornal até hoje, desde 1978 até os dias de hoje. Bom, em 1982, nós já fizemos a primeira transformação do jornal, que o jornal era impresso em máquinas planas, nós passamos para rotativas offset. Essa mudança foi a primeira, e aí o jornal começou a crescer muito, tanto na parte de venda de anúncio, quanto de venda de assinatura, e quanto da gente começar a trabalhar para outros jornais. Como a gente tinha uma rotativa, né? Uma rotativa é uma máquina muito rápida, as máquinas hoje, as rotativas grandes chegam a 70 mil por hora, a nossa rotativa chegava a 15 mil jornais por hora. E aí a gente começou a trabalhar, fazer muito serviço para fora também, junto da Tribuna de Petrópolis. A Tribuna sempre esteve muito envolvida em tudo que era movimentos da cidade, principalmente em relação ao meio ambiente, nem tanto à política, mas ao meio ambiente, ao bem-estar da cidade, a parte histórica, a parte tradicional, a parte toda de conservar uma cidade para os seus cidadãos. Uma cidade onde as pessoas viveriam bem, que é sempre o objetivo que eu acho que um jornal, qualquer que seja um meio de comunicação, ele é feito para trazer o bem para a cidade. Bom, e o jornal foi indo, eu estou te falando disso em 1982, aí passou, viramos o milênio, né? Entramos na era do ano 2000, e a partir do ano 2000 vamos dizer 2012, 2013, a gente começou a sentir uma queda da venda de jornal impresso nas bancas. Ou seja, o que a gente fez? A gente migrou, então, para fazer um jornal para assinantes. Banca já era o nosso forte antes. Nós tínhamos 90% das vendas do jornal eram em banca. Estou te falando isso do século passado, quer dizer, há 21 anos atrás. E assinatura nem tanto, a gente tinha algumas assinaturas. A partir do momento que a gente virou e a gente começou a ver essa queda nas bancas, a gente começou a fazer um jornal mais voltado para
o leitor receber ele dentro de casa. Para isso, a gente teve que mudar completamente a linha editorial do jornal. O jornal passou a continuar falando tudo que a gente sempre falou até hoje, mas tomando muito cuidado para não fazer matérias que vendessem o jornal na banca. Essas matérias, por que eu digo isso? Porque as matérias que vendem... O que você quer dizer com isso, Francisco? Matérias sensacionalistas, é isso? Exatamente. Matérias que você, na banca, você compra jornal, mas no teu café da manhã você não quer ver aquela fotografia horrorosa dentro da tua mesa do café, nem que teus filhos vejam aquilo. E aquilo foi muito bom, porque o jornal, com isso, ele foi se apurando, se aprimorando. Mas, conforme eu te falei, em 2012, a gente começou a notar uma queda, todo ano uma queda paulatina e constante da tiragem do jornal. E começamos a ver que as bancas de jornais começaram a ser... Hoje em dia, você chamar de banca de jornal é um artifício linguístico, porque você chega numa banca de jornal, você tem Coca-Cola, você tem bala, você tem celular, você tem tudo que você possa imaginar, fitas de vídeo, hoje em dia nem se usa mais, mas você encontra remédios, tudo que você tem, água quente, água fria, chá, chopp, o que você quiser tem lá dentro, menos jornal. E a gente passou, então, a começar a enxergar que a gente tinha que começar a mudar. E eu sempre fui, no começo, eu era um pouco reacionário. Esse negócio de internet é uma coisa passageira, eu acho que daqui a pouco isso vai mudar, eu era saudosista, mas eu tive tradicionalista. Exatamente, tradicionalista. Eu tive que chegar à conclusão e dizer, não é bem por aí a coisa, nós vamos ter que mudar de vez mesmo. E aí a gente começou a estudar como fazer isso. E a gente foi montando o site do jornal. E quando a gente chegou no começo do ano de 2019, de 2020, a gente falou, bom, desse ano as coisas não devem passar desse ano. Isso eu estou falando de janeiro de 2020, ou seja, exatamente um ano atrás. E aí a gente começou a dizer quando que vai ser essa data. Quando é que nós vamos passar o jornal a só ser um jornal digital. E a gente fixou a data no dia 22 de março de 2020. Por quê? Porque era uma data logo após o aniversário da cidade. Nós já tínhamos uma edição especial praticamente pronta, parte dela já estava impressa, a gente falou, não vamos deixar de circular essa edição especial. Se a gente passa a ser digital, como é que a gente tem uma edição impressa se a gente já acabou? Então, passou o dia 17, que era um domingo, se não me engano, e no dia 22 a gente encerrou a atividade do jornal impresso. E ficamos só com o digital. Deixa eu te fazer uma pergunta, Francisco, mas você encerrou o impresso, mas vocês continuaram fazendo aquela página de abertura, não faziam? Sim. A primeira página, né? Nós continuamos até hoje, a gente faz, todo dia sai a primeira página como se fosse um jornal, e a ideia é a gente continuar fazendo isso sempre, porque a gente não perde, não é que a gente virou um aplicativo de notícias, a gente é um jornal um pouco diferente. Então, para manter isso, a gente tem um jornal, a hora que quiser, o maquinário, inclusive o maquinário gráfico, ele está todo perfeitamente funcionando e a gente continua ainda fazendo jornal para terceiros. Só que a operação Tribuna de Petrópolis, impressa, ela era muito cara, ela não compensava. E além de não compensar, o retorno de leitura não era grande coisa, era uma coisa que a gente via que, bom, a tendência você vai ver os grandes jornais aí, daqui a pouco os outros jornais todos devem seguir pelo mesmo caminho. Isso aí é uma questão de dias. Eu acredito que até um dos salvadores dos jornais de hoje em dia é o nosso querido presidente da República, né, que resolveu fazer uma briga com a imprensa. Então, é uma queda de braço que os jornais grandes, grupos grandes, não vão querer dar o braço a torcer e o Bolsonaro poder chegar por aí e dizer, olha,
Eu fechei todos os jornais impressos do Brasil. Se fosse virou uma questão política, né? Virou uma questão política. Se nós tivéssemos um presidente um pouco diferente, certamente esses jornais já estariam na mesma coisa que a gente fez. A gente só se adiantou. Essa transição que nós fizemos do impresso para o digital, ela foi muito... No começo eu escutei muita gente, vocês não podiam fazer isso, vocês, afinal de contas, isso é um legado da cidade, vocês estão fazendo uma coisa que não deviam fazer. Eu falei, gente, então tudo bem, você quer, eu passo a conta para você vai lá e paga a conta, chega a folha de pagamento, papel, chapa, tinta, energia elétrica, e aí você mantém o jornal, eu ficaria feliz. Se você quiser botar um anúncio da sua empresa, não é bem assim, mas afinal de contas, então... É muito fácil. Mas é um saudosismo, né, Francisco? É uma Exatamente. Questão de saudosismo. Eu também tenho saudosismo. Eu chego de manhã, às vezes, os dias assim, eu vou na caixa de correio, olho, está vazio, eu falo, meu Deus, não tem nada aqui. Né? E aí o que aconteceu? A partir desse momento, de março de 2020, nós contratamos uma empresa do sul de Curitiba, para fazer toda a reprogramação do site, além de uma empresa de Petrópolis para fazer a diagramação do site. E nós, esse tempo todo, a gente veio evoluindo, vai ser assim, vai ser assado, e essas coisas demoram muito, porque, por incrível que pareça, a gente acha que um site é uma coisa fácil de fazer, mas não é tão simples assim, não. Com certeza. Para o repórter chegar a inserir uma matéria, eu vou dizer que não é desmerecer o trabalho do repórter de maneira alguma, mas uma vez uma pessoa me falou um exemplo muito curioso, quando você chega num site que você vê, é a mesma coisa que quando você vai a um teatro. Se você olhar um teatro, você vai no municipal, você vai ver a área do público, ela deve ser 1/4 do tamanho do prédio inteiro do municipal. Você não tem noção do que tem por trás de um teatro. Bom, tua filha deve saber isso muito. Pergunta para a Ana Maria como é que são as coxias de um teatro, que você vai ver que a área que tem por trás é muito maior. E um site é a mesma coisa. Até você organizar que a matéria vai entrar a tal hora, que não sei o quê, o classificado, porque nós continuamos com os classificados funcionando, tá? Estão indo bem, graças a Deus. Mas até você organizar isso tudo levou muito tempo. A gente está com esse jornal rodando entre nós, dentro do jornal, esse novo site. Desde outubro a gente está testando, vendo, aproveitando o que está bom, o que não funciona. E, finalmente, a gente teve que fazer como o nosso grande Paulo Rates fez um dia com a casa dele que ele montava. Ele disse, eu vou me instalar, só tem a cozinha, mas eu vou me instalar dentro dessa obra, porque senão nada vai funcionar. A obra nunca vai acabar. E foi o que a gente fez. E, graças a Deus, a casa está funcionando, nós estamos com água, luz, eletricidade, tudo às mil maravilhas. Tá? Então, Francisco, mas o grupo hoje, o Grupo Tribuna hoje, além do jornal, tem a rádio, né, FM e AM, e ainda tem essa coisa do podcast, tudo isso que vocês estão inovando cada vez mais, né? Como é que vocês estão fazendo isso tudo? Quando você tem um site de notícias, você já tem uma fábrica de produto, de matéria-prima. Qual é a matéria-prima de um órgão de comunicação? São notícias. Então, a gente trabalha com o conceito de que a gente tem uma linha de produção de notícias, que são aproveitadas tanto para o site quanto para a rádio. Nós tivemos aí o Google nos reconheceu e nós ganhamos um prêmio em dinheiro para a gente montar um novo estúdio para fazer transmissões de podcast e transmissões da rádio também. A hora que você quiser, está convidada a ir visitar lá o nosso estúdio. Eu quero ir lá, vou lá. Da rádio, e é um estúdio que é para a rádio, mas já é um estúdio que vai ser um estúdio para trabalhar toda a parte de entrevistas, debates e coisas assim. Já foi montado com essa verba que o Google deu a fundo perdido para a gente como ajuda durante a pandemia, tá?
E é isso, então a gente tem a facilidade de ter muitas notícias. Você pega essas notícias, então o que vai para a rádio é num linguajar, o que vai para o site é num linguajar muito parecido. Muitas vezes notícias que vão para a rádio não vão para o jornal, porque são públicos diferentes. Então você tem que ter essa mão para ajustar isso tudo. Tá? E, por exemplo, como é que você diferencia esse tipo de público? Quer dizer, o público do jornal é um público mais popular ou é mais... E o público da rádio é um... Como é que é? Do jornal que é mais popular ou é da rádio que é mais popular? Como é que é isso? Ou é mais jovem o da rádio? Como é que... Você pode dar um... assim, A rádio ela é filiada ao Ibope. Nós temos Ibope, nós somos mensurados pelo Ibope, nós somos a única rádio da região serrana que é vinculada ao Ibope, tá? Nós temos um Ibope mensal com a nossa audiência. Nosso público, em geral, vai dos 24 aos 39 anos, tá? Da rádio, tá? Aí as classes, você diria que a gente trabalha mais com classe B e C, não, classe A pouca e classe D e E pouca também. Fica mais entre B e C, um pouquinho de D também, tá? E como é que a gente separa a matéria que vai para o jornal e matéria que vai para a rádio? A matéria que vai para o jornal, para o site, no caso, são matérias mais politizadas. As matérias que vão para a rádio são matérias mais de interesse geral. Então, por exemplo, foi descoberta um novo vulcão na Indonésia. É o tipo de matéria que interessa para o site, mas para a rádio é muito mais divertido. É uma questão mais de cultura geral, né? Na rádio. Isso. Né? A nossa rádio, por exemplo, é uma das poucas rádios aqui do Brasil que transmite notícias escritas na rádio. O que é notícia escrita? Notícia escrita na rádio, nós temos o chamado RDS, que é o Radio Digital Signal, ou seja, nós transmitimos via ondas de rádio sinais que você pode ler no painel do teu carro. São o painel, por exemplo, os rádios mais modernos. Eu não sabia disso, está vendo? Tem, se você pegar se você pegar um rádio velhinho, tipo um motorrádio de 1980, você não vai ter essa tecnologia porque não era digital. Mas os rádios novos, a partir de, agora, uns 10 anos atrás, os carros mais atuais, né, a partir de 2007, 2008, já tem isso. Você tem lá uma função que você consegue ver o nome da emissora e embaixo você pode ter uma notícia. Então, nós transmitimos notícia ali. São notícias escritas. Com legenda, você quer dizer que a notícia vem com legenda. Por exemplo, a gente está agora conversando, você quando está no painel do carro, que o Zé está guiando lá, o teu filho José Ratti está guiando, então está lá, se ele estiver vendo a tribuna de Petrópolis, vai aparecer 88.5, vai aparecer tribuna em cima e o nome da música. E mais embaixo, se você apertar uma tecla, que os rádios, a maioria tem, é o TXT que chama, text em inglês, você aperta aquela tecla e você começa a ver as notícias. Nós publicamos algumas notícias na rádio também. E poucas rádios aproveitam isso. Nós conseguimos aproveitar esse sinal. É o que eles chamam de subcarrier do FM. Então, a gente tá cobrindo tudo que é possível. Então, vocês estão cada vez mais se atualizando e descobrindo como trabalhar com esses mecanismos eletrônicos todos que vêm aparecendo, no dinamismo que eles têm, né? Isso, a gente, apareceu, por exemplo, vocês estão lá. Né? Exatamente, nós estamos no Twitter, a gente está no Facebook, mas com o pé um pouco atrás, porque o Facebook não é uma coisa muito confiável. Mas, por exemplo, nós já estamos no Signal, já estamos no Instagram, claro que a gente já está, mas está também no Telegram. Tudo que é tecnologia que está saindo, a gente está incorporando, isso aos poucos, claro, eu estou falando do Signal porque ele entrou agora e nós estamos já estudando para botar o nosso sinal no ar nesse Signal também.
Tá? Mas, Francisco, você não se sente, de certa forma, rompendo com a tradição da tribuna, não é? Por você estar se atualizando e modernizando a tua maneira de comunicar. A tribuna tem aquela tradição, aquele nome que é a tribuna, que para a cidade de Petrópolis, né? Ainda mais tendo você, que é um descendente da nossa família imperial, isso tudo junta a tradição aí, né? Quer dizer, para Petrópolis, eu acho que você, de certa forma, representa a tribuna e a tribuna representa a cidade imperial. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Não, entendi perfeitamente. Você conseguiu juntar isso, entende? Estou entendendo. O que acontece? Muitas vezes, eu penso nos meus antepassados. E eu vejo, por exemplo, Dom Pedro II era um homem além do seu tempo. Dom Pedro II foi o segundo país do mundo a ter um telefone, foi o Brasil. Terceiro país do mundo a ter... segundo ou terceiro país do mundo a ter o selo foi o Brasil, com olho de boi, olho de cabra e outros selos. Quer dizer, primeiro foi a Inglaterra, depois foi o Brasil. O Brasil foi muito adiantado. O Brasil teve a quarta maior marinha mercante do mundo, tinha a terceira maior rede ferroviária do mundo. Isso graças à ideia de Dom Pedro II, que era uma pessoa que sempre estava pensando na frente. Eu acredito que o Dom Pedro II devia pensar muito na frente. Eu não sei quanto que ele olhava para trás em termos de tradição. Tá, ele adorava fotografia, assim adorava tudo que era inovação, né? Não é dizer que eu sou um cara que eu não gosto de olhar para trás, claro, tanto que eu estou citando ele, eu não teria mais uma pessoa mais importante para citar da minha família, seria ele ou Dom Pedro I. Mas eu acho que o fato de você olhar para trás, a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de olhar para trás, porque senão você começa só a olhar para trás, você acaba batendo, porque você não vê o que tem um poste vindo na tua cara, né? Então, é uma questão de você olhar, tudo bem, para trás, ver a tradição da cidade, você olhar, por exemplo, o preservacionismo da cidade, para você não ter aqui a destruição aqui da cidade, que, graças a Deus, eu acho que a tribuna, de certa maneira, colaborou em denunciar obras irregulares e queimadas de desmatamentos. Mas, por outro lado, a gente tem que ser moderno, não adianta a gente chegar e só, vamos viver o dia inteiro pensando no passado. Isso não existe. Eu acho que você tem que olhar o passado, sim, o passado são os alicerces do futuro. A Europa inteira é construída em cima de alicerces. Você pegar Roma, você deve ter 30 metros de construção para baixo só de casas derrubadas que as pessoas foram construindo por cima, e nem por isso ela deixa de ser uma cidade moderna, aproveitando o passado e usando isso tudo. É uma questão de saber usar. Você não precisa chegar e dizer, olha, já que a gente é moderno, nós não podemos olhar para o passado. Isso é uma visão completamente esdrúxula e idiota que eu acho que não tem nada a ver. E graças a Deus a cidade tem pessoas que pensam muito assim, muito bem. Não podemos reclamar. Então, inclusive, tecnologicamente, a cidade tem evoluído muito. Nós temos polos tecnológicos aqui de muita precisão e de muito cabedal, né? Para entender perfeitamente essa postura que você inoculou na tribuna. E eu acho muito atual e muito eficiente, né? Para todo tipo de gosto. E que fez um trabalho extraordinário agora nessa pandemia, né? Que foi de grande ajuda, não é? Eu espero que sim, que a gente ajudou de alguma maneira, né? Com certeza, porque se você não tivesse com esse meio tão eficiente já atuando, teria sido muito, muito dramático a gente ter acesso às notícias locais, né? Porque, olha, uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente toma muito cuidado no jornal, é que tem muita gente fazendo sites, todo mundo se acha jornalista e fazendo matérias, então você tem um sensacionalismo de ser o primeiro a noticiar alguma coisa. Então, nós já vimos coisas assim, uma vez uma boneca estava boiando dentro do rio, numa enchente,
E aí uma pessoa incauta, aqui de Petrópolis mesmo, chegou e filmou e disse, olha, tem um bebê morrendo afogado. E não era nada, era uma boneca que estava andando dentro do rio. Então, se você chega e publica um negócio desse, porque essa pessoa publicou, ótimo. Ótimo não, péssimo, mas é o tipo é a pessoa que quer ser aos 5 minutos de fama. Então, muitas vezes, nós demoramos um pouco mais em publicar uma matéria porque a gente dá uma checada antes de publicar. Assaltos que houveram aqui em Petrópolis, que nunca houveram, foram assaltos que aconteceram no Rio Grande do Sul, que disseram que um hospital nosso estava completamente sequestrado. Isso tinha sido uma matéria de 2017 que aconteceu no Rio Grande do Sul. Como a imagem era parecida com um hospital daqui de Petrópolis, aí todo mundo fez um estardalhaço, não tinha acontecido nada. Então, isso é uma coisa que, graças a Deus, a gente foge disso aí e a gente tem tido o reconhecimento. Então, muitas vezes a gente nota que sai uma matéria, alguém chega e diz, olha, aconteceu, sei lá, alguma coisa. O governador está em Petrópolis, que nem hoje ele está aí passeando pela cidade, está fazendo um tour pela cidade, né? Onde é que ele foi, onde não foi, as pessoas podem até publicar isso antes da gente, mas a gente checa por onde ele foi, em que rua ele foi, onde é que ele almoçou, onde é que ele jantou, o que ele falou, a gente faz uma checagem com mais discernimento para fazer uma matéria mais crível. Quer dizer, o seu compromisso é com a verdade dos fatos e não com a primeira divulgação e o sensacionalismo que o fato possa criar, né? A primeira divulgação é uma coisa muito, muito vaga, que você destrói. Muito descompromissada, né? Você pode estar destruindo uma pessoa, falando uma mentira horrorosa, e segundo, você perde além de você poder estar criando um problema sério para alguém ou para alguma empresa, você também está colocando a tua empresa em risco. Você está dizendo, olha, a Tribuna é uma empresa que você tem que tomar cuidado com o que escreve. Nós, graças a Deus, foi por isso que o Google escolheu a gente. O Google fez um levantamento em vários jornais do Brasil, e um dos 5 jornais escolhidos fomos nós. Foram 5 só. Nós tivemos a sorte de ser escolhido. Por quê? Porque a gente não tem que retirar matérias. O Google está lá olhando. O Google é o nosso 1984, o nosso Big Brother do George Orwell, é o Google hoje. Então, se você publica hoje uma matéria e daqui a meia hora você retira, eles sabem, eles veem, opa, esse sujeito aqui ele bota a coisa, mas ele tira. Então, ele não é de confiança. A gente dificilmente tira matérias. Muito dificilmente, ou se tiver que fazer uma correção, faz embaixo, mas de tirar matérias, a gente... Não é que a gente não... Se tiver uma mentira, um dia a gente fizer uma coisa errada, tomara que não aconteça, a gente tira, claro, mas a gente prima por não ter esse tipo de problema. Francisco, qual é o grande desafio para você, enquanto diretor desse grupo, agora nesse momento que a gente está vivendo? A gente está vivendo um momento político aqui em Petrópolis muito estranho, no mínimo vamos falar estranho, inusitado, né? Dessa terceira eleição, que poderá ter ou não, sei lá, não sei o que vai acontecer, mas o que você, enquanto o maior órgão de imprensa impressa, no papel e imprensa impressa na internet, hoje tem a responsabilidade de ser o maior órgão noticiador da cidade. Como é que você está vendo isso e o que isso representa de desafio para o teu grupo, vamos dizer assim? Eu estou vendo isso de uma maneira péssima. Isso é um horror para a cidade. Eu acho que isso depõe contra a cidade. Você ter uma eleição anulada, eu não estou querendo desmerecer A, B ou C, eu não quero entrar nesse mérito, porque eu não sou competente para isso, mas eu acho que a verdade é o seguinte, nós não temos um prefeito na cidade. Nós temos um prefeito interino que foi eleito por 5 votos. Ou seja, 5 vereadores 6, mais um. 6. Não, um é dele. Então, veja bem, ele é uma pessoa que pode ser até um excelente, melhor do que os outros candidatos, não sei, não estou querendo discutir a capacidade da pessoa que está lá, longe de mim.
pode ser que ele seja até um excelente administrador, né? Mas ele não concorreu para aquilo primeiro. Você está discutindo a forma, né? A forma, né? E mandaram ele sentar numa cadeira que ele não escolheu aquilo, primeiro. Segundo, você tem uma eleição que no meio do caminho pode, depois não pode, aí ganha mas aí não pode, vira deputado, ou seja, uma grande bagunça esse negócio. E para a cidade isso pega muito mal. Eu acho que isso pega muito mal para a cidade, você tem aí um desgaste político para a cidade, é uma coisa meio, sei lá, não é só o Estado, a cidade é o Estado. Nós também estamos aí com a visita de um governador que ele também é o vice, porque o principal não pode estar aí. Quer dizer, o Estado do Rio, lamentavelmente, o Estado do Rio é o estado onde a gente chegou. E Petrópolis, nesse ponto, o Estado está vivendo uma coisa que não é muito nada difícil, né? Tem que fazer logo uma nova eleição que ganhe A, B, C, quem seja. Poxa, mas não pode ficar uma coisa assim, a gente não tem um prefeito. Nós temos uma pessoa que está lá, que está indo bem, não vamos chegar e dizer, não, está indo, não é isso, mas ele não se candidatou para aquilo. É a mesma coisa que, por exemplo, você chegar de repente, ou você ou eu, e de repente não ter um diretor no hospital e dizer, não, agora você vai ser diretor de hospital e você não sabe nem o que é uma aspirina. Como é que faz? É difícil, você não está ali para lidar com aquilo, você não estudou aquilo, você não fez nada. E ficou uma coisa assim muito, sei lá, como uma república banana. Um pouco o que aconteceu lá com o Trump lá, né? Então, a gente vive hoje, não só em Petrópolis, mas acho que a gente vive no país tempos curiosos. Tempos muito curiosos. Muito... nesse ponto, a gente diria que a gente não está vivendo no mar de rosas, não. Está certíssimo o teu comentário. E para a tribuna, qual é o grande desafio nesses próximos anos? Os próximos anos, olha, primeiro a gente está virando 2021 e ver o que vai acontecer esse ano, porque todo ano é uma surpresa. Segundo, ficar atento ao que vem. Ficar atento, a gente tem que estar atento. Eu acho que o mundo, por exemplo, ontem nós tivemos aí a notícia da saída da Ford do Brasil. E aí todo mundo, claro, os detratores do Bolsonaro dizem, olha, o Bolsonaro conseguiu fazer a Ford ir embora. Eu não estou defendendo ele. Isso é um problema do Brasil que culminou na época dele, mas isso vem desde lá de trás, desde o Getúlio Vargas, que nós temos uma política tributária horrorosa, você tem uma política sindicalista horrorosa, então, enquanto o Brasil tem 93% dos processos trabalhistas do mundo, é uma maravilha. Então, se você sempre empregado, você imagina o que é uma fábrica que nem a Ford, que de repente manda vir do Japão ou da Espanha ou de outro país um robô. E aí chega aqui o robô para instalar, e aí vem o sindicato e diz, olha, você não pode botar o robô para funcionar porque isso vai tirar 30 empregos. Né? E aí, tudo bem. Então, você tem que ter o robô funcionando, que é caríssimo, e 30 sujeitos pendurados naquele negócio. Essa é a nossa estrutura. Quer dizer, o sindicato está errado. Aí você chega, além disso, você tem uma carga tributária horrorosa, e depois de tudo isso, se algum funcionário no ano que vem tiver algum problema, ainda tem a Justiça do Trabalho para atrapalhar mais ainda as coisas. Ou seja, eu acho que você ser empresário no Brasil é um karma. É um bom karma. Eu estou gostando do meu karma, mas que é uma prova de resistência. Eu não sei como ser empresário. É um desafio, uma resistência. É uma prova, é um desafio o tempo todo. Eu acho que hoje, infelizmente, você pega, por exemplo, você faz um concurso público, é uma coisa tranquila, você não é demitido, você tem uma vida tranquila, você chega e você pode até viver o resto da tua vida, aí você indica teus filhos para trabalhar, você já resolve a vida de gerações.
Agora, vai ser empresário para ver quantos filhos vão querer pegar o teu trabalho, quantas gerações vão viver com aquilo que você trabalhou. Eu faço essa pergunta, eu não sei como responder isso. Francisco, olha, esse papo estourou nosso tempo, mas está um desafio. Eu queria, numa outra oportunidade, continuar conversando com você sobre isso. Você topa? Vamos, eu topo. Porque eu acho importante você, enquanto dono de um veículo de comunicação, ter a coragem de colocar essas suas ideias assim, entende? Eu acho que isso é muito importante. Eu queria continuar esse papo numa outra hora. Você topa? A hora que você quiser. Eu que agradeço o tempo que você está botando. Francisco, muito obrigada pela sua presença aqui. Desejo para a tribuna, escrita, falada, eletrônica, digital, online, com Zoom, sei lá, com essas coisas todas, o maior sucesso do mundo. Mas olha, continue você está falando em resiliência. Quem é a grande resiliência é você. A resiliente é você. Você já trabalhou com a Lídice da Mata, você já foi deputada constituinte, hoje está de repórter, quer dizer, redatora, editora, ou seja, você está se reinventando todo dia, secretário, você está sempre, olha... Mas a vida é assim mesmo, né? Você. Viver é um desafio, não é isso? E a gente Viver é um desafio. O negócio é a gente ser otimista. Tem que estar pronta para tudo, não é isso? É isso mesmo. Parabéns, Francisco, muito obrigada pela sua atenção e vamos voltar, hein? Conto contigo, vamos, tá bom? Um beijo, um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Um pouquinho de música com o maravilhoso teclado do Paulo Gantzel, nos apresentando Eu Sei Que Vou Te Amar, de Vinícius e Antônio Carlos Jobim. Olha, vamos conversar agora com o atual secretário de Meio Ambiente, Edmardo Campbell, que tem uma trajetória já de sucessos pela técnica, que ele é um técnico já mais do que escolado, à frente do INEA. Então, Edmardo já entrou nessa secretaria fazendo, vamos dizer assim, a implantação de um projeto que eu achei formidável, porque é um projeto que chama atenção, que tem um apelo emocional e sentimental muito grande nesse momento, e que foi uma ideia que eu considerei muito bem implantada. Edmardo, é um prazer ter você aqui, secretário. Muito obrigada, nos dando esse seu tempo nessa viagem a Nova Iguaçu, mas mesmo assim com a maior boa vontade de se apresentar e conversar com a gente. Então, me conta um pouquinho, Edmardo, como é que surgiu para você a ideia desse projeto que eu achei maravilhoso, entendeu? Com esses cílios d'água. É um prazer estar conversando com você
É um prazer participar do seu programa. O projeto Cílios d'Água, ele foi apresentado em 2020, ainda estava no INEA, pelo Luiz. Eu achei interessante o projeto, eu vi no Luiz o que já aconteceu comigo, que eu já participei de ONGs, de associações, e eu sei qual é a dificuldade de você implantar um projeto. E a dificuldade de você ter um apoio, principalmente do governo, ou municipal, ou estadual, ou federal. Então, as dificuldades são imensas. E quando ele me apresentou esse projeto, eu falei assim, amigo, eu vou tentar levar à frente esse projeto. Vou procurar parceiros, vou tentar fazer alguma coisa. Isso é uma coisa que eu te garanto. E aí ele, tudo bem, então vamos lá, me deu o projeto, e eu fiquei outubro, novembro, dezembro, né, olhando esse projeto, e eu me afastei do INEA. Eu me afastei do INEA por algum tempo, e quando eu entrei na secretaria, as ideias, né, o plano de governo do nosso prefeito Ingo, ele se encaixava, né, perfeitamente da forma que eu faço gestão de projeto, né? Ele falou, vamos trazer a comunidade, vamos trabalhar junto com a população. Na primeira reunião de secretário, eu falei assim, legal, vou trazer um projeto então. E aí eu trouxe, conversei com o Luiz, e naquele momento eu falei assim, gente, nós temos que fazer uma homenagem às vítimas de Covid do município. Então, vamos plantar, vamos usar o projeto Cílios d'Água e vamos homenagear as vítimas de Covid no município. E temos que também tentar começar o projeto no mesmo dia que chegou a vacina no nosso município. Então, foi uma coisa assim que se encaixou perfeitamente. E fizemos uma primeira reunião, foi muito rápido, né? Na segunda já foi marcando para fazer o plantio. E uma coisa interessante, que o filho do Paulo Leite, ele participava desse projeto Cílios d'Água. Foi uma ideia que ele participou na construção do projeto. E aí veio tudo assim, se encaixando, né? Quer dizer, para poder fazer essa homenagem ao Paulo Leite. Então, vocês começaram fazendo esse plantio lá na Duarte da Silveira, nas margens do Piabanha, né? E a primeira árvore plantada foi em homenagem ao Paulo Sousa Leite, né? Que vamos dizer assim, correto, uma pessoa que ele foi funcionário da Secretaria de Meio Ambiente, teve uma luta da vida inteira, que eu acompanhei muito, que eu era muito amiga dele, uma vida inteira de trabalho em relação ao meio ambiente e aos menos favorecidos, né? Então, quer dizer que eu acho que essa sua homenagem, lembrando do Paulo Leite nesse momento, juntando o filho dele, que estava no projeto, foi uma coisa, assim, emocionalmente muito forte, viu, Edmar, do que eu quero te parabenizar aqui no programa. Eu acho que você juntou tudo, a emoção com a homenagem, com o simbolismo desse plantio, dessa árvore, dessas árvores, que são 40 árvores que vocês plantaram, né? Quer dizer que essas árvores o projeto recomeçam a vida dessas pessoas que se foram pela Covid, né? Que coisa bonita, muito bonito, parabéns. Ana, eu acho que isso foi muito emocionante. A esposa do Paulo Leite estava lá, o filho estava lá fazendo o plantio, foi emocionante. O prefeito conhecia todo mundo, o Paulo Leite, ele teve uma trajetória na questão ambiental, ele foi um dos fundadores do Comitê Piabanha, então é mais que justo, né, fazer essa homenagem a ele, né, nesse período, nesse momento, né, não podemos esquecer o trabalho dele em Petrópolis ou na região do Piabanha, né? Então, foi uma coisa muito, muito boa. Nós devemos plantar a quantidade de árvores, né, pela quantidade de vítimas atingidas pela Covid. Nós temos mais de 400... Durante esse ano. Nós temos mais de 447 óbitos já aqui na cidade, né? Vocês vão plantar todas essas árvores? Isso. Vamos plantar todas essas árvores no leito do rio Piabanha.
E é um projeto que a gente vai dar continuidade, entendeu? Dentro desse projeto, essa gestão coparticipativa, né, da sociedade civil organizada, nesse mesmo momento, foi muito engraçado, porque eu estava reunido com 2 funcionárias, chegou o Luiz com o projeto, e chegou a equipe do projeto Água, lá de secretário. E na mesma hora eu falei assim, gente, vamos juntar todo mundo e vamos pensar um pouquinho nesse projeto. E aí surgiu isso tudo aí. Nós vamos agora, o que eu quero fazer, Ana, eu quero que eles participem da minha secretaria, da educação ambiental, dos projetos. A parceria que eu tenho com o Projeto Água, lá em secretário, já vem desde 2019. Nós atendemos quase 2.600 crianças das escolas municipais em 2019. Nós atendemos todos os atendidos pela PAI de Petrópolis. Nós também fizemos o mesmo trabalho de educação ambiental, para poder mostrar que todo mundo tem direito de educação ambiental. É uma coisa assim gostosa de aprender, entendeu? E aí eu já convidei a equipe do Projeto Cílios d'Água, a equipe do Projeto Água, para a gente desenvolver uma educação ambiental continuada, né, nas escolas municipais. E junto também com a proteção animal, que é mais um parceiro, e nós vamos começar a trabalhar junto, né, nas escolas municipais. Olha, eu acho que você está lavrando um tento e, ao mesmo tempo, você está trabalhando nessa questão de trazer a comunidade para educá-la sobre como tratar o meio ambiente. Quer dizer, se você consegue plantar essas árvores e fazer com que as pessoas adotem essas árvores, né? E tomem conta, quer dizer, cada um que mora perto de uma árvore dessa, abraça uma árvore dessa, adota uma árvore dessa, como se fosse uma pessoa que estivesse ali, lembrando das pessoas todas que faleceram pela Covid. Eu acho que isso é um mote para que a pessoa se ligue naquela árvore e tome conta dela como ser vivo, porque a árvore é um ser vivo, não é, Edmardo? Correto. Ana, e a ideia do projeto é essa, que a gente faça esse plantio no leito desse rio, do Rio Piabanha, e que os moradores do entorno participem do projeto, venham participar do projeto e que cuide dessa área. Vamos plantar frutíferas, vamos plantar de Mata Atlântica, vamos tentar fazer uma diversidade de espécies nessa região, né? Mas o maior interesse disso tudo é trazer a comunidade para o nosso lado e que eles adotem essas árvores, ou quem queira também homenagear um parente, um ente, né, da família que sofreu e foi a óbito por Covid, vamos fazer uma plaquinha também em homenagem a essa pessoa. O parente pode ir lá plantar a muda com a gente. Então, eu acho que a comunidade tem que participar. Eu tenho alguns pensamentos, porque eu já vim dos 3 associações de catadores, a governo municipal, governo estadual, estou de volta no governo municipal, e um ponto que eu sempre, eu acho que é importante é dar empoderamento à sociedade civil organizada. A gente tem que trazer esse grupo de pessoas para o nosso lado. Eles devem participar do nosso governo, eles devem estar ativamente, né, participando de tudo. O porquê que eu vejo, isso é no meu ponto de vista, o porquê que eu vejo que existem esses grupos de organizados, né, de cidadãos organizados em todo o Brasil, é porque falta falta um pouco da atenção dos governantes para essas comunidades. Devemos implementar, né, revitalizar as políticas públicas dentro do nosso município. Então, é um ponto muito importante, quando eu trago a comunidade para o nosso lado, eu faço isso, né? Eu faço a revitalização das políticas públicas implantadas nos municípios. A falta do poder público, né, dentro dessas comunidades é uma carência, né? É uma carência de atenção, uma carência de apoio, né, dessas pessoas.
Edmardo, infelizmente nosso tempo se esgotou, mas eu não queria deixar de trazê-lo para esse primeiro contato com esse meu público, meus amigos que acompanham o programa e que eu tenho certeza vão adorar esse papo com você. E você me promete que a gente vai ter a oportunidade de conversar mais detalhadamente sobre todos os outros projetos que nós dois já conversamos, e que eu fiquei muito interessada e muito encantada de acompanhar e conhecer de perto, porque você pensa exatamente como eu penso, de trazer a comunidade sempre para dentro do governo. É assim que se governa. O governo é o do povo, o povo é que manda. Então tem que ser por aí. E eu estou muito encantada com você. Eu deixo esses últimos minutinhos para você se agradecer, para você se despedir, desculpe, para você se despedir e prometer que você volta, tá bom? Ana, com certeza, Ana, eu vou voltar. Eu tenho muito o que falar, tem outros projetos que foram implantados dentro do município de Petrópolis, né? E tudo isso está acontecendo porque o nosso prefeito Ingo, ele deu total liberdade para eu executar qualquer projeto na secretaria. Então, isso é a importância do governo estar apoiando e querer trazer também a nossa comunidade para o nosso lado. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana. Uma boa noite. Sucesso absoluto para você, Edmardo, tá? Eu tenho certeza que você vai ter, tá bom? Obrigado.